Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de junho de 2025, terça-feira, e sim, ao som dos passarinhos que eu gravei no domingo estava muito tranquilo, e eu percebi esses passarinhos, eles nem estavam exatamente embaixo da minha janela, não era uma cantoria que me acordou, eles estavam um pouco distantes, mas acho que deu para captar, e ontem eu dediquei aí uma horinha mais ou menos para tentar limpar, purificar essa gravação dos sons da cidade para deixar essa passarinhada aí feliz e contente. Alguns eu consigo identificar, acho que tem um bem-te-vi aqui, outro ali, outros eu não tenho a menor ideia. Aliás, agora de manhã, um pouquinho antes de eu começar essa gravação, tinha um passarinho com um som completamente diferente na janela. Eu gravei, mas não vai dar tempo de eu usar hoje, talvez eu use amanhã, e passarinhos vão aparecer aqui não só como fundo, como background musical, mas também como assunto. Mas eu vou segurar um pouco a história dos passarinhos, porque está na minha cabeça algo que eu acabei de ver e que me deixou tão completamente afetado e empolgado que se eu não tirar isso da frente eu não vou conseguir falar mais nada, eu vou ficar gaguejando aqui. A história é a seguinte: eu continuo usando o Twitter, eu prefiro usar hoje o Blue Sky. O Blue Sky é um clone do Twitter, mas é um clone do bem. Como se fosse Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Eu não sei se vocês lembram aquela historinha, já teve desenho animado do Pernalonga, já teve, sei lá, filme na Sessão da Tarde, que é aquele médico que tenta separar a natureza humana da sua parte boa e da sua parte ruim. Pois bem, acho que o Blue Sky conseguiu fazer isso, conseguiu exorcizar o Elon Musk e os algoritmos, e é uma versão muito mais, não sei, muito mais propensa ali a boas conversas. Tanto é que ali tem acontecido coisas que fazia tempo que não acontecia comigo. O Twitter ficou uma coisa tão poluída, que ele perdeu uma característica do começo dele, que era bem interessante, que era a eventual possibilidade de você contatar diretamente alguém que você segue, ou alguém que você admira, e de repente criar ali uma nova amizade, uma nova conversação. Isso hoje no Twitter está muito difícil, mas no Blue Sky está acontecendo. Isso é bem bacana. Eu sei que tanto no Blue Sky quanto no Twitter, a Sabine Rosenfelder, que já virou quase que uma raríssima por adoção aqui no nosso canal, ela fez ali um comentário muito divertido sobre algo que eu tinha visto, tinha me chamado a atenção. Eu imaginei que eu ia pesquisar, acabei esquecendo, mas agora a gente pode tratar disso com atenção devida, que é um fenômeno muito curioso. Dá, obviamente, para a gente tirar conclusões mirabolantes a respeito, mas também dá para a gente ser simplesmente um pouco mais pragmático e botar o pé no chão, e também não viajar na maionese. Bom, sem mais delongas, o que está acontecendo? Pesquisadores resolveram colocar uma inteligência artificial para conversar com outra inteligência artificial. Deixa solta aí, deixa rolar. Não deixa rolar, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece se uma ficar falando com a outra. Para onde vai essa conversa? E o que é muito interessante, talvez alguns de vocês tenham visto isso já, mas eu acho notável de qualquer maneira. Isso começou a ser percebido mais claramente no Claude, que é aquele modelo da Anthropic, que eu estou até testando, não é ruim. Não sei, mas é que, sei lá, eu tenho mais história já com o ChatGPT, mas o Claude começou a manifestar um comportamento curioso, e o ChatGPT também. Que comportamento curioso é esse? Você deixa os caras conversando um com o outro sozinho ali, a conversa começa a ficar cada vez mais espiritual, cada vez mais zen, eles começam a falar grandes coisas como a poesia de que tudo se une no universo, a união universal, e começam a trocar emoticons, emojis de espiral, umas coisas meio zen budistas assim, e aí eles começam a trocar silêncios. Não estou brincando. A conversa descamba para uma coisa zen. A conversa descamba para uma coisa meio não metafísica, pelo contrário, porque ninguém está falando ali de nenhuma divindade, mas para uma coisa filosófica e levemente orientalizante. Eu achei isso divertidíssimo, porque eu estava percebendo uma coisa muito parecida nas minhas conversas com o ChatGPT, mas eu continuo achando que talvez seja fruto
de eu mesmo ter uma certa simpatia por algumas linhas filosóficas. Vocês sabem, já estou careca de falar aqui, adoro Heráclito, adoro Nietzsche, adoro algumas coisas, sei lá, algumas coisas do que o budismo passou raspando ali que são interessantes, né? Tem o bode com algumas outras filosofias, vocês sabem disso, Platão, quero ver pelas costas, Aristóteles também, né? O Sócrates, coitado, se matou, mas também não morre, não é um grande alvo da minha simpatia. Talvez eu falei, bom, quem sabe eu estou aqui direcionando a conversa com o ChatGPT e ele está, como bom puxa-saco que é, né, é a versão 2.0 do cachorro, do poodle de sofá, né, porque ele fica abanando o rabo para qualquer coisa que eu falo. Não é, quem sabe ele está crescendo, se desenvolvendo a minha imagem e semelhança. Mas aparentemente não, isso aparentemente é um fenômeno maior. Não é? É lógico que você pode falar, quem sabe ele descobriu que a verdade é essa, que é tudo uma coisa só. Bom, isso é um caminho, é uma possibilidade. Né? Eu ficaria muito feliz se os humanos estivessem indo na mesma direção, hashtag só que não. O que pode acontecer também é simplesmente uma distorção, né? Como eles são alimentados com um certo conjunto de dados, de repente isso induz a um certo tipo de viés que pode levar a esse tipo de... E agora eles estão... Vou introduzir uma palavra aqui que não, acho que fazia tempo que não aparecia no radinho, que é um atrator. O que é um atrator? Não é um trator... Não, atrator é um termo que, se eu não me engano... E, aliás, eu validei essa história com Perplexity, né, que toda vez que eu tenho que validar alguma coisa, checar se é verdadeiro ou não, eu uso Perplexity. Um atrator é um termo que vem da teoria do caos, da complexidade. O que acontece é que se você tem fenômenos que são complexos, desses que são imprevisíveis, que você aparentemente não tem a menor capacidade de prever o que vai acontecer, porque eles são complexos, qualquer mudancinha ali, em qualquer fator, faz com que a coisa tome um outro rumo completamente diferente. O que acontece é que, aliás, eu tenho um cacuete mental e também, vocês já perceberam aqui, vocal, de falar o que acontece aqui. Então, perdoe-me por essa repetição, eu vou tentar me corrigir. Mas o que acontece é que quando você tem esses fenômenos que aparentemente são caóticos, você começa a perceber alguns padrões. Né? De repente, esses fenômenos caóticos se estabilizam em torno de de uma certa configuração, de um certo jeito, de um certo resultado, e ficam sambando ali em volta daquele resultado. Né? É como se alguma coisa atraísse, né, para aquele lugar, atraísse para aquele resultado. Por isso a questão de atrator. Tem um atrator muito famoso que é o de Lorentz. Aliás, eu tenho uma versão impressa em 3D em cima em cima do meu computador. Não é? Então, atrator normalmente é usado em teoria do caos e também na teoria da complexidade para um resultado ou uma situação para a qual um certo fenômeno a tendência dele é ficar ali flutuando, borboleteando em volta daquele resultado. Então, quem sabe, por conta dos dados que a gente forneceu e como esses robôs se desenvolveram, então criou-se ali o que esses pesquisadores de inteligência artificial estão chamando atrator do êxtase espiritual, Spiritual Bliss Attractor. Então veja que coisa engraçada, né? É como se de repente o ChatGPT, se pedisse para ele conversar com ele mesmo, ele virasse um hippie com flores, né, tocando um pandeirinho. E a Sabine achou isso gozado e ela falou, puxa, pela primeira vez eu estou otimista com a ideia de que a inteligência artificial assuma, né, os negócios do mundo, justamente hoje que você liga a televisão, é bomba caindo para todo lado, bomba caindo para cá, bomba caindo para lá, milicos ensandecidos. Né? Aliás, o meu sonho de consumo é que você tivesse algum tipo de arma em que os milicos só matassem milicos e todos eles se matassem todos de uma vez e um belo dia a gente acorda, não tem mais milico no mundo. Né? Porque essa história de bomba que mata civil também, que não tem nada a ver com isso, né? Eles deviam ter essa dignidade, né, de se matarem a si mesmos até o fim, até entrarem em extinção.
mas quem sabe, aparentemente, o attractor, o atrator da humanidade, por enquanto, não é tão zen, não é tão budista, não é tão, sei lá, não é tão poético quanto esse da inteligência artificial, o que me leva a crer que realmente ela já nos ultrapassou. O nosso estranho atrator, o nosso strange attractor, parece continuar sendo nós versus os outros e massacres e destruições. Aliás, falando em massacres, uma questão, vamos falar um pouco aqui de evolução e de vida, que também tem alguns estranhos atratores, né, que também é um fenômeno complexo, também é um fenômeno bastante imprevisível, mas eu não sabia, mas aqui na América do Sul havia mastodontes. Mastodonte parece um elefante, né? Aliás, eu não sei muito bem qual a diferença entre um e outro, não sei se um é maior, outro é menor, mas aqui havia mastodontes. Cadê? Adivinha, mais ou menos 10 mil anos atrás, sumiram todos, entraram em extinção e não tem mais nenhum, você só acha fóssil, sobretudo no sul, ali no Chile. Ali se acha muitos fósseis de mastodonte. Adivinha de quem é a culpa? Adivinha quem veio para esse continente mais ou menos uns 12 mil anos atrás? A nossa espécie. Né? A nossa espécie ouviu aquelas criaturas gigantescas, falou, oba, churrasco grátis, né? Trucidou todos. Aliás, é um fenômeno bastante comum, onde a gente simplesmente faz uma razia em todos os grandes mamíferos gigantes, que são muito fáceis de abater e provém carne por um bom tempo. Então, adeus mastodontes, mas o artigo que eu vou passar para vocês é sobre um impacto curioso. O que acontece é que esses mastodontes eram uma elo-chave, uma peça fundamental dos ecossistemas, claro. Muitas plantas dependiam do mastodonte para se reproduzir. Elas, inclusive, tinham criado ali estratégias extraordinárias para atrair os mastodontes, frutos que só os mastodontes conseguiriam comer e, eventualmente, evacuar depois o caroço. Eu penso, obviamente, no abacate, né? Porque o abacate fica imaginando que criatura seria capaz de expelir aquele caroço sem maiores sofrimentos, mas, pois bem, então havia uma série de plantas, árvores, blá, 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 que dependiam do mastodonte para continuar se perpetuando. Adivinha, com o fim dos mastodontes, essas espécies entraram em colapso e hoje só sobrou um tiquinho e, obviamente, está em cada vez menos. Né? Mas é muito interessante porque a gente tem que sempre pensar que as coisas, já estou aparecendo aqui no ChatGPT ou Claude, as coisas estão todas conectadas, existe uma grande unidade, quando você afeta um, afeta tudo, né? E vamos tocar aqui um pandeirinho, mas infelizmente é verdade, tem até uma outra notícia, agora vamos falar de passarinhos aqui. O Havaí, que eu não conheço, que deve ser um paraíso natural, deveria ser pelo menos, né? Imagina, uma natureza exuberante, solo vulcânico, né? Clima tropical, uma coisa espetacular. Os caras tinham passarinho de todos os tipos, mas veja bem, o número despencou. Despencou por quê? Porque em algum momento chegaram pessoinhas, né, com uma certa cor de pele, em certas embarcações, no século XIX, né, o comércio global ali trouxe, além de várias mercadorias, etc. e tal, mas trouxe também pernilongos. Veio algum pernilongo. A ilha não tinha pernilongo. Pernilongos que transmitem o quê? Várias doenças. Então, o que está acontecendo é que você tem... Eu nem sabia que isso existia. Malária aviária. Então existe, eu nem imagino como é que um pernilongo pica uma criatura com penas, eu não tenho não consigo nem conceber como é que um pernilongo faz isso. Mas os pernilongos estão transmitindo um certo tipo de malária e estão simplesmente provocando uma razia, estou a segunda vez que eu uso essa palavra hoje aqui, provocando uma devastação, né, na passarinhada, e agora os cientistas estão tentando fazer uma estratégia um pouco diferente, que o que a gente faz? Não dá para jogar inseticida, um monte de espécies já desapareceu, já caiu para menos da metade. Né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão modificando geneticamente alguns machos para que eles sejam estéreis e você solta os machos estéreis e aí eles reproduzem. Em suma, é como soltar uma bomba genética ali na população para ver se eles conseguem ressuscitar ali, ou pelo menos impedir, né, a extinção de mais pássaros ainda. E já que a gente está falando de pássaros, eu estou ouvindo agora, eu não terminei, um podcast muito interessante da Quanta, eu recomendo, muito bom canal, sobre passarinhos.
passarinhos que são capazes de uma coisa extraordinária, que é migrar, né? E ele começa a historinha contando, olha, imagina que você tem aqui, sei lá, de São Paulo até Porto Alegre, são 1.000 e tantos quilômetros, eu não tenho muita certeza. Imagina que você queira ir a pé. No exemplo que ele deu, que acho que era Los Angeles até Seattle, dava mais ou menos 200 horas de marcha. Se você marchando ali, andando rápido, você consegue fazer isso em 200 horas. Você não vai andar 200 horas, certo? Você vai ter que parar, comer, descansar, dormir, né? Trocar, em algum momento você vai ter que comprar um tênis novo. 200 horas, certo? O que acontece é que isso é peanuts, é nada comparado ao que alguns passarinhos fazem, porque eles começaram a falar de algumas espécies que migram regularmente, né? Quando o tempo começa a virar, né? Sai do inverno, vai para o verão, sai do verão, vai para o inverno, sei lá, eles, dão no pinote e vão atrás de um lugar melhor, sempre o mesmo lugar, aliás, né? E alguns desses lugares estão, sei lá, 1.000 quilômetros de distância, 2.000 quilômetros de distância, ou no caso de uma ave que eu já esqueci o nome, que ela migra regularmente do Alasca, aliás, nem sei por que ela foi para o Alasca, não tenho a menor ideia, mas ela migra do Alasca para Nova Zelândia. Ela simplesmente atravessa metade do planeta. Deve ser nem sei quantos 1.000 quilômetros daí, isso ela falou, acho que eu já esqueci. São milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros numa batida só. Ela praticamente não para, essa ave, ela não para descansar. Ela não para comer. Esse é um caso extremo, né? Mas ela cita vários outros casos um pouco menos dramáticos, mas que a história é a mesma. O passarinho que não precisa ser um desses passarinhos, dessas aves gigantes, que parecem planadores, que elas vão ali surfando, que nem, sei lá, urubu, né? O gaivota, fica ali surfando nas colunas termais, né? Nas correntes de ar. Não, são passarinhos que realmente têm que ficar batendo asa o tempo todo, senão eles despencam. Então, ela conta ali desde beija-flores, que são minúsculos, até outros passarinhos, que também são pequenos, que ficam batendo asa que nem uns loucos. Um deles, da que ela contou, o cara bate asas 60 vezes por segundo, 60 vezes por segundo, 60 Hz, o bicho bate asa feito um louco, né? E a questão é, puxa, parabéns, o metabolismo extraordinário, o metabolismo super acelerado, mas como que ele consegue viajar, sei lá, um dia inteiro sem parar, batendo asa sem parar, ou como o outro consegue ficar dias e dias no ar sem conseguir comer. E aí tem várias coisas que entram em jogo aqui, e isso é extremamente interessante, porque o que a gente está observando é um comportamento macro, você observa com seus próprios olhos, mas o segredo disso é micro, o segredo disso é muito, muito, muito micro. Você muitas vezes tem que entender o que aconteceu com a mitocôndria, o que aconteceu com a anatomia, e se você for mais micro ainda, qual é a mudança, o que geneticamente isso quer dizer, né? E o que é muito interessante, quem é aqui raríssimo já faz um bom tempo, sabe que nós todos aqui somos quimeras. Quimeras não porque a gente tem um senso de humor estranho, ou porque a gente tem apetite, não, porque nós somos feitos de... Cada célula nossa é, na verdade, um condomínio, né? É uma célula que tem várias coisinhas morando lá dentro que não fazem parte, não é nenhum parente seu, né? Não, você tem dentro, você, qualquer mamífero, né? Qualquer criatura, qualquer eucariotes tem isso. Tem dentro de cada célula nossa tem mitocôndrias. Essas mitocôndrias, veja bem, elas originalmente eram uma forma de vida independente. Em algum momento, bilhões de anos atrás, aconteceu esse absoluto milagre, né, em que, de repente, uma bactéria engoliu uma arqueia, ou vice-versa, né, eram duas criaturas felizes e contentes, cada uma com a sua vida, nenhuma não precisava da outra. Aí, uma engoliu a outra e pronto, criou-se ali uma simbiose. Então, todas as nossas células, a dos passarinhos também, são quimeras, porque a mitocôndria tem um DNA próprio, né, diferente do resto. A célula tem o DNA dela, a mitocôndria tem o DNA dela e está tudo bem. O que acontece é que a mitocôndria é justamente a usina. Eu preciso arrumar algum substituto para essa expressão, Celso. Mas, na verdade, a mitocôndria é como se fosse uma usina de força, ela que está proporcionando energia para tudo aquilo que a célula precisa. Ok? Então você tem dentro de cada célula, você tem uma batelada de mitocôndrias lá dentro. O que todo mundo achava é que as mitocôndrias eram ok, elas estavam ali funcionando como se fosse uma bateriazinha, um motorzinho, alguma coisinha meio burra.
Não, a coisa não é bem assim, porque a ciência está começando a entender que as bactérias se comunicam não só dentro da própria célula, mas como fora, com as mitocôndrias das outras células. Eles estão começando a tentar entender. E a mitocôndria também, ela pode mudar de ritmo. Então, nos passarinhos, é tudo uma pesquisa atual, eles estão tentando entender, os detalhes ainda não estão muito claros, mas o que os passarinhos conseguem, quando eles percebem que é hora de migrar, isso tem a ver com a duração do dia, com quantas horas de sol tem, e os cientistas sabem disso porque eles conseguem reproduzir no laboratório, eles conseguem, no laboratório, pegar lá um bando de passarinho, deixa lá com a iluminação normal e o outro bando você começa a estender a luz do dia, artificialmente. Esse bando que você começou a sacanear aí, começou a hackear o bicho mudando a iluminação, ele começa a mudar internamente. As mitocôndrias começam, sobretudo as mitocôndrias dos músculos peitorais, elas começam a se turbinar, elas vão produzir mais energia. Aí você fala, pô, que maravilha, né? Todo atleta gostaria disso, ensina pra gente o segredo, quem não gostaria de ter mitocôndrias que são mais eficientes, que produzem mais energia para o mesmo alimento, não é? Ok, então, vou fazer um parênteses antes que alguém se empolgue e vá comprar algum suplemento completamente uma impostura qualquer, né? O que acontece é que se você acelerar demais a mitocôndria, ela também começa a produzir elementos ou substâncias que são nocivas, né? Ela começa a produzir coisas que são tóxicas, porque são oxidantes, né? E isso pode produzir estrago em tudo que está ali à volta, sobretudo estrago no DNA. Então é um jogo muito arriscado você turbinar, né? Você fazer como gamer, como quem tem PC faz, que é fazer um overclock da mitocôndria, né? Você turbinar, você acelerar, porque você começa a gerar coisas oxidantes que são muito destrutivas para o metabolismo da célula. Não é? Então, veja, tem um equilíbrio aí, né? Se você fizer isso, tem um ônus e se passar de um certo ponto, é um tiro no pé. Então, normalmente as mitocôndrias funcionam num regime que é um regime que é mais gerenciável. E eles conseguem turbinar as mitocôndrias, essa é a primeira questão. A segunda questão é que eles começam a comer feito uns loucos para acumular gordura, né? E os órgãos que não vão ser tão utilizados como, por exemplo, imagina, o cara vai ficar um tempão sem comer, certo? Vai estar voando. Ele não vai precisar do aparelho digestivo, ele não vai precisar do fígado, ele não vai precisar, sei lá, da musculatura da perna. O que acontece é, olha eu de novo, preciso arrumar alguma outra coisa melhor que isso. Mas, enquanto isso, desculpa, eu vou ter que usar essa expressão, mas o metabolismo do passarinho começa a mudar de uma tal maneira que ele começa a praticamente consumir seus próprios órgãos. Então, o aparelho digestivo é reduzido, porque todas aquelas substâncias, todos aqueles nutrientes vão ser aproveitados em outros lugares. É como se fosse um processo de autofagia, né? O passarinho se come a si mesmo internamente por dentro, né, para poder fortalecer outras partes do corpo. E assim ele sai, e eles estão tentando entender essa história, porque é uma coisa inimaginável na escala humana. É como se você conseguisse de novo correr por 200 horas ininterruptamente sem comer, né, sem precisar dormir, sem precisar repousar, e ainda no final você, quando chega, consegue se restabelecer. Então, de novo, é um comportamento que, do ponto de vista macro, é incrível, é um comportamento quase miraculoso, milagroso, mas que a gente está entendendo como é que ele funciona na parte micro, tanto na parte metabólica, quanto na parte genética, quanto na parte química, e isso, obviamente, em algum momento vai ter algum desdobramento na nossa própria saúde, a gente espera, né? E falando na nossa própria saúde, tem uma outra criatura interessantíssima que a evolução propiciou ao longo do tempo, que é uma criatura que ela é endêmica, ela é endógena, que fala, não tenho certeza, mas ela só acontece, ela só existe num lugar, que é na Cidade do México, no lago da Cidade do México, só tem lá, só tem axolotl lá,
você já deve ter visto, ele tem uma cara bonitinha, ele parece um alienígena do bem, ele parece estar sempre sorrindo, é uma gracinha, não é? Mas o que é mais interessante, que além dele ser bonitinho, acho que muita gente coloca no aquário e tal, é que ele tem duas características curiosas. Uma, ele praticamente não envelhece, ele está sempre rejuvenescendo. Em segundo lugar, e sem botox, sem sei lá o que mais, implantes de ácido hialurônico, não, nada. Ele está sempre forever young, não é? E ele também tem uma outra característica, que ele consegue se regenerar numa escala. Se você cortar a espinha dorsal, ele consegue fazer outra espinha dorsal. Se você cortar um pedaço do coração, ele regenera o coração. Se você arrancar um membro, ele faz outro membro. E ele tem uma capacidade de regeneração surreal. A questão é como? Por favor, né? Porque humanos que estão sempre se trucidando, se estraçalhando, não é? Como é que a gente conserta? Pois bem, o que eles estão começando a entender desse aparente milagre é que o fenômeno tem a ver com células-tronco. Essas células-tronco é quando você não, porque você provavelmente ia fazer xixi na calça antes de fazer mal a um bichinho tão bonitinho, né? Mas quando um pesquisador vai lá e mutila uma criatura dessas, forma-se ali o que eles chamam, se eu não me engano, de blastema, não sei se a palavra é essa, eu estou falando de memória, em que as células elas voltam para um estado de célula-tronco e elas magicamente sabem o que fazer. Olha, eu tenho que fazer um ombro novo, eu tenho que fazer um braço novo, eu tenho que fazer uma mão nova. Né? E ela sai fazendo e nasce um troço novo. A questão é, como é que ela sabe? Como é que ela sabe o que ela tem que fazer? Bom, os caras estão começando a entender essa história. Curiosamente tem a ver com vitamina A, com ácido retinóico, com o gradiente do ácido retinóico. Bom, eles estão entendendo, é um processo químico que não é tão absurdo assim. Mas tem alguns, bom, se é alguma coisa, a gente consegue replicar nos humanos, ou de repente tem alguma coisa, sei lá, mística dessa criaturinha, de repente algum gene diferente? Não. Curiosamente, que é uma palavra que a gente usa bastante aqui no Radinho, curiosamente, geneticamente nós poderíamos fazer isso também, mas nós não temos acesso a isso no nosso código genético. Em algum momento a nossa evolução olhou e falou, olha, pensando bem, ao invés de regenerar, eu vou cicatrizar. Então, a gente tem o aparato genético todo ali, né? Mas, em princípio, por alguma razão evolutiva que a gente não consegue entender muito bem, talvez pela complexidade, pelo tamanho, seja o que for, né? O que acontece, olha, eu um pouco me policiando aqui, a gente cicatriza, a gente não consegue regenerar. Então, o que eles estão tentando entender é se, bom, menos mal, né? Se a gente já tem todo o código ali, o manual de instruções está ali, mas ele só está trancado por alguma razão qualquer, será que a gente consegue aprender com esses axolótlos? Aprender, inclusive, enquanto eles existem. Porque, obviamente, essas criaturas vivem em risco perpétuo de extinção porque elas só existem em um lugar. Né? Sempre a natureza revelando coisas absolutamente extraordinárias em espécies em que a gente não daria a menor bola. Aliás, tem uma notícia, vou dar o link aqui para vocês na FAPESP, eu li superficialmente, mas descobriram um escorpião, acho que na Amazônia, um escorpião negro com um bicho pavoroso, horrível, desculpa, eu não tenho uma relação muito carinhosa, criaturas, não, mas voltando, o veneno do escorpião não sei da onde, parece ter um efeito bastante promissor no tratamento de câncer de mama, por alguma razão que os cientistas estão tentando descobrir, parece que ele é especialmente efetivo em eliminar de maneira bastante seletiva as células cancerosas no câncer de mama. Tá vendo? Então, cada vez que de repente uma espécie desaparece, e daí? Né? Não, a gente se preocupa com o panda, porque o panda é bonitinho, a gente se preocupa com o poodle, com o beagle, né? Mas de repente grandes segredos que poderiam fazer uma diferença imensa na qualidade de vida de todos nós podem estar em um fungo, podem estar num axolótlo, podem estar num passarinho que de repente morreu de malária porque a gente sem querer ficou transportando de lá para cá o que não devia, né? Então daqui a pouco eu vou falar que tudo está conectado, mas eu acho que deve ser o Spiritual Bliss Attractor, né? O atrator do êxtase espiritual me chamando para esse discurso unificante e holístico. Mas acho que para encerrar o radinho de hoje, aqui ao som de passarinhos, tem duas notícias muito interessantes. Já que a gente está falando de migrações, né?
aparentemente a nossa espécie agora descobriu uma outra forma de migração coletiva, não é, que é chamada de turismo de massa. Não é? Eu não sei se vocês andaram viajando recentemente, mas está um inferno. Onde quer que você vá, parece que caiu o balão, é uma coisa louca, você não consegue andar, você não consegue ver um quadro, você não consegue transitar, porque tem hordas e hordas de pessoas fazendo selfie com celular e fazendo live. Está muito complicado, tira completamente o romantismo da história, parece que o mundo virou uma Disneylândia. O comportamento de todo mundo é um comportamento de Disneylândia, né? O cara vai lá nas atrações, tem que ticar e depois vai para a próxima, aí ele tem que postar, tem todo um roteiro, né, pré-determinado do que ele tem que fazer. E aí o que acontece é que o sistema imunológico, vamos chamar assim, né, da sociedade civil está reagindo. Então ontem eu vi uma notícia muito impressionante. Eu não sei se algum raríssimo aqui, o raríssimo está em Paris no momento e queria ver a Mona Lisa, mas acabou se frustrando porque os funcionários do Louvre não aguentam mais. Eles não têm a mitocôndria dos passarinhos, eles não conseguem, não. Eles estão exaustos pelo turismo de massa. Eles simplesmente ontem jogaram a toalha. Quer ver a Mona Lisa? Vai ter que esperar porque a gente não aguenta mais. O Louvre... Uau, imagina você, de repente, programou sua viagem, fez um roteiro usando o ChatGPT, você tinha aquela tarde só para ver a Mona Lisa, tirar uma foto e ir embora, não é que, afinal, acho que como muita gente acaba vivenciando um Louvre, um museu britânico, né, você vai lá e tica, né, então, frustraram os seus planos, puxa, que coisa injusta. Injusta nada porque realmente ninguém dá conta. E hoje tem uma notícia que muito me alegra, se bem que eu posso ser vítima disso também a qualquer momento, que em várias cidades europeias, como Veneza, Barcelona, que tinha outra ali que eles falaram que eu acho que eu já esqueci, né? Os moradores começaram a fazer protestos contra os turistas, eles estão fazendo passeatas e eles ficam com aquelas pistolinhas de água, jogando água nos turistas. Vão embora daqui, a gente quer viver, né? Porque imagina se você, por acaso, não sei, é que São Paulo não é um destino turístico assim, que você tropeça em gente na rua o tempo todo fazendo selfie. O Rio de Janeiro deve ser assim, deve ter turista a cada esquina. Né? Mas imagina que agora o sistema imunológico está começando a ter uma reação inflamatória e inflamada contra esses invasores, né? Esses patógenos que estão fazendo um estrago danado, porque veja, mas ajuda a economia, mais ou menos, né? Os Airbnbs acabam fazendo com que a disponibilidade de imóveis para os cidadãos, né, para os residentes, desapareçam, que os aluguéis disparem. Então, de repente, tem prédios ali, moradias, que saem do mercado de aluguel e compra e vão virar simplesmente uma maquininha de uma caixa registradora para fazer dinheiro. Não é? De repente, você não consegue andar na rua direito. De repente, você tem que lidar até com o lixo, com a poluição. Veja Veneza, não sei se vocês já tiveram, por favor, um dia vão a Veneza. Veneza é aquela caixinha de joias, e aí, de repente, você vê chegar um navio de cruzeiro colossal, que parece uma nave espacial alienígena, que você nem consegue imaginar como aquele troço boia, e aí eles abrem as comportas assim, parece que alguém apertou o botão de descarga, porque vem um jorro de turistas que vai inundar a cidade, é um tsunami de gente fazendo selfie. Cara, você fica paralisado, porque é muita gente. Né? Então veja que, né, a sociedade civil, a vida normal, as cidades estão começando a desenvolver algum tipo de imunidade contra esse tipo de epidemia de turismo que eu acho, na minha modesta opinião, que é promovida pelo Instagram e pelo TikTok, mas sobretudo o Instagram. Né? Instagram criou um attractor, né? Agora as coisas viraram attractors por conta do Instagram. Raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Vou deixar vocês ao som dos passarinhos, que felizmente, aparentemente, esse bairro ainda é um attractor, ainda é um atrator para essas criaturas, que continue assim. Um grande abraço e até amanhã.